Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha o NT Sul em Cachoeira ou nas diferentes cidades onde quer que você esteja, ou ainda pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Bom, o assunto agora aqui no NT Sul é economia. Para tratar deste tema, que é um tema sempre importante para nós brasileiros, num período em que a gente vive uma instabilidade política muito grande, nós vamos conversar com o professor Paulo Bogado, ele que é jornalista, professor da UBRA, deu palestra ontem aqui em Cachoeira do Sul, na UBRA Cachoeira do Sul, tem seu MBA pela USP, Universidade de São Paulo. Professor Paulo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Um privilégio poder estar aqui dividindo esse espaço tão importante para a comunidade local. Ok. Professor Paulo, vamos começar falando sobre criatividade. Se fala bastante que o Brasil deve aproveitar o momento de crise, ou as crises devem ser aproveitadas justamente para se apostar em criatividade, como uma forma de apostar em novos negócios, para que oportunidades surjam daí. Esse é um momento para criar novas coisas no Brasil? Exatamente, né? Da crise, tira o S, crie, e você vai ter condições de gerar. E a gente fala muito disso, principalmente que eu estava comentando sobre o primeiro mundo, né? Que trabalha com pequenos empreendedores que geram emprego, renda, criando alternativas, sem precisar estar num grande conglomerado ou uma grande empresa. O pequeno criando soluções para as demandas locais do seu ambiente, aonde você está, com certeza é uma saída que comprovadamente já dá certo. Ok. Bom, o Brasil vive um momento muito conturbado politicamente, veio de um impeachment, talvez pode ter aí o segundo, a situação do presidente Temer não é fácil, é uma situação complicada e a gente vê já um temor do mercado em relação à situação política do Brasil. O senhor acredita que o Brasil a economia pode retomar apesar da crise política ou somente quando essa crise for solucionada que o país vai conseguir efetivamente voltar a crescer? Infelizmente nós vamos ter um buraco negro nesse período, enquanto não se definir, né? Porque, pensa bem, até uma piada, mas que fala a verdade. Você imaginou que o seu voto de 2014 ia gerar 2 impeachments? Hein? Você pensou Exatamente. nisso? Então, quer dizer, o Brasil vive uma crise de identidade e os valores da sociedade se foram. Então, roubar nesse país é cotidiano, é normal, né? Fazer corrupção é normal. E digo mais, né? A gente conversava antes do programa, furar fila é um ato corrupto. Né? As pessoas começam a fazer corrupção desde pequeno e acham que isso é uma coisa normal. A gente está pagando preço agora, a gente está pagando preço. Mas nós temos uma economia primária muito forte, onde se inclui o agronegócio, e o agronegócio está sustentando esse país, principalmente com o advento de tecnologia. Aliás, eu iria te perguntar, o agronegócio tem sido, ao longo dos tempos, em vários momentos de crise do Brasil, porque a crise não é uma coisa nova, já aconteceu em muitos momentos, vai continuar acontecendo, o agronegócio normalmente é uma forma, é um setor que retoma o crescimento. O senhor acredita que esse é um setor importante para a retomada nesse momento, outra vez? Não tenha dúvida, os números mostram, né? Números não mentem, né? Nós vamos ter nesse ano de 2017 o recorde da safra de grãos no Brasil. Então isso vem gerando um grande ganho para a economia. Você não vê crise no Mato Grosso, você não vê crise aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eu estava com o diretor da UBRA, o diretor Rogério, ontem, junto com os metalúrgicos aqui numa reunião, e o presidente do sindicato disse, olha, estamos aumentando as nossas vagas, está começando a melhorar. Então a gente tem uma perspectiva. Óbvio que essa crise política que a gente vive está influenciando. O dólar disparou, a bolsa disparou. O que acontece quando dispara o dólar? É simples, é porque as pessoas estão tirando o dinheiro daqui e mandando para um porto mais seguro. Claro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o agronegócio, principalmente com o advento da tecnologia, está trazendo grandes ganhos para o país, né? Já é responsável pela maior cota de exportação, a balança comercial já ficou positiva em função do agronegócio. Eu acho que o Brasil tem que aprender
a tratar a economia sem interferência do governo, a gente vai ter um crescimento a médio e longo prazo muito interessante. Ok. Inclusive, sobre esse ponto é importante. O senhor acredita que o país pode retomar, a sua economia pode retomar sem a interferência do governo? Inclusive porque, recentemente, o ex-presidente Lula, ele citou situações no sentido de que o país só voltaria a crescer se voltasse a investir, criticando fortemente a medida do governo de congelar gastos e tudo mais. O senhor acredita que é possível a retomada do crescimento sem essa contrapartida do poder público? Olha, você vai falar de política. É um terreno perigoso. É um terreno perigoso. Vamos tentar trazer de uma maneira mais clara. Claro. Vamos falar de fatos, que aí ficou mais fácil. O governo Lula e Dilma teve muito tempo condições de PAC 1, PAC 2, de melhorar a infraestrutura para que a gente pudesse produzir mais. O que a gente viu? Todas as obras, sem exceção, superfaturadas. Roubos e mais roubos. Okay. Ele teve essa oportunidade. Congelar é necessário, senão você não paga mais as contas, né? Então o governo já estava gastando mais do que arrecadava, e isso gerava um déficit que deixava, no caso do Michel Temer, quase que a inviabilidade de governar. Ele não conseguia porque não tinha dinheiro. Mas investimento em infraestrutura é a nosso grande... Eu acho que tem que ser o nosso grande foco nesse momento quando a gente fala de economia. Eu vou dar um dado que é estarrecedor. 10% e está aumentando para 11%, deve fechar agora. Você sabe o que é 11% da nossa produção agrícola ficando na estrada? Por que nós não usamos a matriz ferroviária? Por que nós não usamos a matriz pluvial? Então, tem que se tomar uma decisão no país. Hoje, se você pegar um trem em Rio Grande, você vai só até Curitiba. De Curitiba para cima é outra bitola. Isso não existe em lugar nenhum. Na Europa, você sai do leste e vai para o oeste num trem só. Nos Estados Unidos, país continental, também. Então, a gente tem que ter esse investimento em infraestrutura para quê? Para desovar a nossa produção agrícola, que é, com certeza, o futuro desse país. O Brasil deve se tornar, até 2030, a quarta economia mundial, principalmente ligada e sustentada pela agricultura. Ok. Bom, a gente falava antes sobre grandes crises internacionais, crises econômicas, uma crise de 29, 2008 foi um outro momento complicado para todo o mundo. Agora vivemos esse outro momento aqui no país. Essa é a pior das crises que o Brasil já vivenciou ou não dá para elencar um ranking? Não dá, são cenários diferentes, né? Mas vamos lá, não vamos longe para a pessoa poder ter um parâmetro. 2008, por que houve a crise nos Estados Unidos, né? Porque em 2006 o Bush visualizava perder as eleições. O que ele fez? Investiu dinheiro, botou dinheiro na economia. Gerou o subprime, que aumentou os preços. Um apartamento que valia em Miami 10, passou para ler 20 da noite para o dia. Então houve uma inflação porque tinha dinheiro sobrando no mercado. Quando se deu conta, o mercado parou, né? Os apartamentos caíram pela metade do preço, bancos quebraram, você houve um declínio da economia e a crise foi lá embaixo. Brasil, a mesma coisa. Lula, preciso me reeleger. E aí começou PAC 1, PAC 2, dinheiro, minha casa, minha vida. Não consigo dar conta, só dando relatos. Dinheiro aqui, dinheiro ali. O que aconteceu? Nós tivemos um dado da revista Veja de 2013 para 2014, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, um apartamento que valia 100 mil, passou a valer 200 mil em um ano. Isso não existe. 120% de crescimento. Isso não existe em lugar nenhum. Foi o que aconteceu. Inflou. Claro. Inflou. Nós vivemos uma bolha. E quem foi meu aluno na UBRA lembrar. Eu falei, 2015 nós vai explodir uma bolha, porque começou a entrar muito dinheiro na economia. Então, assim, é um ciclo. Toda economia, ela é cíclica. Sobe e desce. Né? Sobe e desce. A gente já fomos no fundo do poço, acho que daqui não sai mais, e nós estamos começando a crescer. Temos que resolver esse problema político, temos que resolver. A culpa é nossa, nós colocamos eles lá? Mas nós precisamos dar um rumo imediato, porque o Brasil tem tudo para dar certo, tudo. Né? O que eu vou te dizer dos políticos? Quase tudo, então. Professor Paulo, se o país se endividou, se o nosso Estado está endividado, a nossa população também está. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, que recado o senhor poderia dizer para quem sabe, está nos assistindo agora em casa, está lidando com as suas dívidas, paga uma conta, tem a outra, paga juro daqui, paga juro dali.
qual que é a saída? Já gastou demais, e agora? Como resolver as coisas? A economia doméstica, ela é o primeiro passo, né, para que você tenha uma qualidade de vida, né? Porque eu sempre digo na linha de produção, fábrica, se você está endividado, você trabalha mal, você produz mal, você tem uma qualidade de vida ruim, você vai adoece, viver mal, né? você adoece, tem uma série de coisas. Então eu vou dizer para você que está em casa me assistindo agora, mande um e-mail para o Daniel cobrando dele uma planilha que eu vou deixar para ele, uma planilha de economia doméstica. Como montar a sua economia? Montando seu orçamento de supermercado, seu orçamento de aluguel, de contas fixas, de luz, todas as variáveis para que você possa organizar a sua vida. Óbvio que você tem como Paulo, eu estou endividado, o que eu faço? Pega aquela dívida que você tem um juro maior e troca por um juro menor. Então vamos lá. Renegociação. Cartão de crédito, um roubo, é um roubo, é um roubo. 400% ao ano é um roubo. Eles assaltam a mão armada com dizeres ainda, vem aqui que eu te dou cartão. É um roubo, é um assalto, mas você troca o cartão de crédito, o juro do cartão de crédito, que é 400% ao ano, por uns juros de crédito pessoal que varia aí de 3 a 4, 5%, que é bem mais barato do que o cartão de crédito. Então, essa é a primeira coisa. Pegue sua dívida, troque por um outro financiamento mais barato. Uma outra dica também, se teu carro está financiado, refinancie e pague suas contas. O crédito, quando tem algum bem em garantia, se torna mais barato. E isso também é uma alternativa. E sempre, não gaste mais do que você arrecada. Não gaste mais que o seu salário. Vamos sair dessa crise? Cobre do Daniel, vou mandar uma planilha para ele. Cobre do Daniel uma planilha para você montar o seu orçamento doméstico. E é muito legal para que você possa ter qualidade de vida. Falar de orçamento doméstico é falar de qualidade de vida. Daniel. Exatamente. E você de casa? Basta acessar novotempo.com/NTSul, nosso site, para acessar a planilha que o professor Paulo está indicando aqui para organizar as suas finanças e não passar aperto no fim do mês. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença com a gente no NTSul. Uma boa passada, uma boa estadia aqui por Cachoeira do Sul. Sucesso nas suas atividades. Quero mandar um abraço para o nosso diretor da unidade aqui, né, o diretor Rogério, que sempre está fazendo um excelente trabalho. A universidade vem crescendo muito aqui. A Daniela, que é a nossa responsável pelo EAD. A Lisandra Sandri, que também é minha companheira de viagem nesse trabalho da UBRA. E agradecer a participação. Estou feliz demais de estar aqui. Eu acho que é importante a gente dividir. Informação sem propagação não resolve nada. Daniel, privilégio estar aqui com você. O privilégio foi todo nosso. Um abraço a toda a equipe da UBRA que sempre nos apoia, sempre trocamos informações, professores participam com a gente, justamente para difundir o conhecimento que lá é repassado aos seus alunos, né? Mas também compartilhado com toda a nossa comunidade de Cachoeira do Sul. Darcy.